Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, vamos dar continuidade à operação de adição. E quando a gente fala sobre adição, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a operação de adição, ela é uma das operações mais básicas da matemática. A adição, o que é adição? Como eu falei na aula passada, ela é o somatório, né? Você combina dois ou mais números em um único número. Então, um exemplo aqui, você tem o 4, certo? Mais um outro número, no caso 3. 4 mais 3 é 7. Então, o que acontece? Você tem esse elemento que é chamado de parcela número 1, parcela número 2 e o resultado, que pode ser chamado de soma, certo? Ou pode ser chamado também de total. Em relação à adição, nós temos algumas propriedades da adição. Em aulas passadas, nós falamos dessas propriedades relacionadas aos conjuntos dos números. Mas aqui eu vou especificamente falar sobre essas propriedades e qual é o objetivo delas, né? Então, para as propriedades da adição, nós temos comutativa. O que é a comutativa? A comutativa diz que a ordem das parcelas não altera o resultado. Então vamos dar um exemplo. Exemplo 1. Então você tem dois números aqui. 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Ou seja, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3, que é igual a 8. Se você observou bem aqui, a ordem não alterou o resultado. Continua sendo 8. Então, a adição tem a propriedade chamada comutativa. A outra propriedade da adição, propriedade associativa. O que diz a propriedade associativa? A propriedade associativa é um agrupamento das
parcelas. Certo? A associativa é um agrupamento das parcelas. E esse agrupamento não altera o resultado. Então, temos um exemplo aqui. 2 mais 3 mais 1 é igual a 6. E isso é igual a 2 mais 3 mais 1. Ou seja, o que se altera aqui é justamente o agrupamento. Então, você tem dois números adicionados, que podem ser 2, 3, 4 números adicionados que estão entre parênteses e um número que está fora. Então, o que acontece? O que você altera é esse agrupamento. Os números que estão no parênteses, eles são substituídos pelo aquele número que está fora do parênteses. Então, no caso aqui, a gente tem 2 mais 3 dentro dos parênteses, mais 1, e o 2 passou a ficar fora dos parênteses, mas adicionado ao parênteses 3 mais 1. Então, o que acontece? Na associativa, esse agrupamento aqui não vai alterar o resultado. Tá ok, pessoal? A próxima propriedade da adição é chamada de propriedade distributiva. O que diz a propriedade distributiva? A propriedade distributiva, o que é a propriedade distributiva? No caso, para adição, né? No caso, para adição. O que é a propriedade distributiva? A propriedade distributiva, ela está relacionada a um produto. Produto, que a gente pode também chamar de multiplicação. Multiplicação. Certo? E o que ela está relacionada à adição? Então, o que acontece? Quando a gente tem um número multiplicado por dois números que estão adicionando, aqui, ó, a adição, o que acontece? Na hora que a gente opera aqui, esses números, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar esse número aqui, que é o número, pode ser um número qualquer, e vai multiplicar ele por cada parcela aqui dessa soma. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Tá ok? Então, o que vai acontecer? O resultado dessa operação aqui, ela vai dar isso aqui. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Tá ok, pessoal?
Outra coisa que a gente pode também levar em consideração, a propriedade distributiva, ela é uma propriedade que insere uma multiplicação, uma operação de multiplicação de um número qualquer com as parcelas de uma soma, tá ok? Só que no caso dessa operação aqui, o que a gente pode fazer? No caso dessa propriedade aqui, a gente pode fazer o seguinte também. Ao invés de multiplicar o número qualquer pelas duas parcelas da adição, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode operar dessa maneira. 2 vezes 3 mais 4 é igual a 2 vezes 3 mais 4, 7. 2 vezes 7, 14. Então, se você observar bem, nessa operação, nessa propriedade chamada distributiva, a gente pode utilizar essa propriedade para realizar a operação, no caso da multiplicação com as duas parcelas da adição, como a gente pode pegar os elementos do parênteses, adicioná-los e depois multiplicar. Então, isso aqui, essa propriedade distributiva, ela nos dá uma lição. Qual é a lição? Que nas operações, certo? Nas operações, os elementos do parênteses, os elementos do parênteses se sobressaem, certo? Se sobressaem em relação às operações com os elementos fora dos parênteses. Certo? É por isso que a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, a gente tem um número 2 mais 3 mais 2. Então, a gente resolve primeiro os parênteses, depois a soma. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 2, 5. Então, a resposta é 7. A gente tem 2 vezes 3 mais 2. A gente resolve os parênteses. 3 mais 2, 5. 2 vezes 5 dá 10. A gente tem 10 dividido por 3 mais 2. Então, a gente mantém 10 dividido por 5. Dá 2. Vocês entenderam? Então, todos os elementos que estão dentro do parênteses, eles se sobressaem aos elementos que estão fora. Então, a gente resolve primeiro as operações que estão nos parênteses, depois a operação que está fora dos parênteses. Tá ok, pessoal? Pessoal, se gostaram do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos para aumentar a relevância do canal, tá ok?
Esse vídeo é uma homenagem a duas pessoas que passaram por um problema nas últimas semanas, problema sério de saúde, e foi devido a esse período que não pude gravar vídeos para vocês. E esse vídeo aqui é uma homenagem a essas duas pessoas, meu irmão e a esposa dele. Obrigado.